começar então a análise do resultado de hoje, esse Grenal, né? A gente viu o Inter abrindo o placar muito cedo, o quanto isso mudou na estratégia, né? O que vocês conversaram no intervalo e achou mesmo do resultado de hoje? Bom, na verdade, que a gente precisa começar a entrar um pouco mais consciente no jogo, né? Acho que o Internacional veio para um primeiro tempo com muita intenção e muito nítido qual era a intenção de pressionar a gente. A gente demorou um pouco a entender o que estava acontecendo, né? Mas, dentro do contexto, a gente volta para o segundo tempo com uma outra postura. E a gente precisa valorizar isso. Quando a gente fala de um clássico, e eu falei isso na entrevista anterior, é que a gente não vai para um clássico achando, né, que a outra equipe, a gente faz o que a gente precisa fazer e a gente precisa controlar o nosso jogo. Eu acho que a gente entrou um pouco desligado no contexto, se eu não me engano, a gente toma o gol com um minuto e pouco, 1 minuto e 30, se eu não me engano, e aí a gente precisa mudar toda uma estrutura daquilo que a gente precisava fazer. Mas eu acho importante valorizar o quanto que a gente conseguiu se reequilibrar e voltar a entrar no jogo e conseguir um placar que foi o empate. Não é aquilo que a gente gostaria, óbvio. A gente sabe que o resultado de hoje era fundamental para a gente buscar uma classificação, mas eu preciso valorizar a entrega das meninas, aí quem entrou e quem conseguiu fazer o jogo voltar para os nossos pés, que era aquilo que a gente precisava. A gente chegou ali no segundo tempo, parei de contar na 5 vezes, com situações reais de gol. Então eu preciso valorizar essa girada de chave do segundo tempo. A gente não pode entrar desligado, principalmente num jogo como esse, mas eu acho que as meninas foram maduras o suficiente para entender o que a gente precisava fazer para poder tentar fazer uma reversão de placar. A gente empatou dentro de um contexto, no segundo tempo, o qual a gente não merecia, mas o futebol não é justo para ninguém, não vai ser para mim nem para vocês. O que vale é a bola no barbante e a gente não conseguiu concluir isso em gol. Thaisa, a gente viu o Grêmio conseguindo entender melhor o segundo tempo, como tu acabou de analisar, e algumas trocas do segundo tempo para tentar movimentar mais o jogo. Acabou de estar também sobre as finalizações, Travessão foi inimigo 2 vezes ali, mas também a Yamila, que entrou no lugar da Maria Dias, teve algumas possibilidades de conseguir sair na frente com o placar. Então, eu queria te perguntar por que dessa substituição, se a Yamila estava mais preparada para entrar naquele momento da partida, e também daqui para frente, porque você tem o Corinthians pela frente, como tentar melhorar esse último passe nessas chances muito claras de gols. Só eu não entendi a pergunta sobre a situação da Yamila, da entrada dela. Se ela estava mais preparada para aquele momento que o jogo pedia, ou se a Maria saiu por conta foi uma opção tua de ter tirado a Maria naquele momento da partida, porque ela vinha se destacando, vinha bem, mas aí o porquê dessa alteração da Maria para a Yamila naquele momento e como melhorar essa último passe ali para fazer o gol. Bom, na verdade a gente estava perdendo e a gente precisava tentar trazer soluções, né? A gente procurou colocar a Gisele do lado ali porque a gente sabe do potencial dela em relação aos espaços que a gente precisava abrir. A opção da Yamila foi uma opção de uma jogadora experiente e ela mostrou o quanto que ela conseguia fazer uma efetividade em gol. Então, assim, a gente tem um elenco hoje que a gente tem essas substituições que mantêm o nível, né? E foi o que você me perguntou no início do jogo, porque a Valéria fez uma grande semana, a Valéria fez um grande jogo contra o São Paulo, e a Yamila é uma jogadora que, a nível de seleção argentina, uma jogadora que tem uma identificação muito grande com o Grêmio, e a gente entendeu que naquele momento a gente precisava fazer uma nova e sustentar o jogo pra gente, e colocar a Gisele com a velocidade que ela tem, uma jogadora que está acostumada a jogar Grenal. A Maria Dias em vários momentos foi decisiva pra gente, foi uma escolha que a gente precisa fazer alguma coisa, né? E não tenho dúvida que deu certo, só que a bola não entra, né? E aí a gente fica tentando aqui achar soluções para uma desculpa que a bola precisa entrar. E qual foi a conversa no meio campo, assim, no intervalo que fez a equipe conseguir melhorar nesse segundo tempo, conseguir voltar mais ligada e conseguir buscar o empate e melhorar o volume de jogo? Então, nosso contexto hoje é um contexto um pouco complicado, porque como a gente não vem ganhando, né? Parece que está tudo errado, parece que as coisas não são e a bola precisa entrar. A gente vem fazendo bons jogos, a gente tem um grupo de pessoas já muito trabalhador. Comissão técnica chega às vezes 6h50 da manhã no clube, sai de lá às 5 horas da tarde. Uma diretoria que luta muito para tudo aquilo que a gente vem buscando e vocês estão vendo essas melhoras durante cada jogo, mas a bola tem que entrar. E na verdade a gente faz uma responsabilidade de várias mãos aqui, em que eu compro a minha responsabilidade, a diretoria compra delas, as atletas as delas, e assim, essas meninas são muito trabalhadoras. Elas merecem muito viver um novo momento, a gente merece muito subir na tabela, mas assim, futebol não é justo
as coisas vão acontecendo em detalhes que a gente precisa resolver, e aí é colocar a cabeça no lugar e tentar entender o que está acontecendo, e a gente vem fazendo isso semana a semana. A gente fez um grande jogo contra o São Paulo, a gente fez um grande segundo tempo hoje, um revés, né, de uma situação extremamente complicada, mas é isso. Eu acho que a chamada é entendendo qual é a qualidade desse elenco e o quanto essas meninas podem entregar. É isso aí. A importância de ter pontuado novamente em um Grenal, né, o terceiro Grenal seguido que o Grêmio pontuou, contando as finais do Campeonato Gaúcho, a importância de ter pontuado novamente em um Grenal, e uma análise tua da partida da Montoya, que é uma jogadora que acaba se esperando muita coisa, na temporada é uma das principais contratações, a importância de mais uma vez pontuado, e a Montoya, uma análise sua. Vou falar primeiro da Montoya. A Montoya, além de ser uma grande atleta, ela é um ser humano diferenciado. É uma menina que, dentro do contexto, ela já ajuda muito a gente. Talvez não ainda o que ela pode, porque existe uma questão de adaptação. Adaptação de jogo, adaptação de idioma, adaptação a clima, adaptação a um jogo nosso, que é um jogo muito mais rápido. Mas se você avaliar o primeiro jogo da Montoya contra o Corinthians e o jogo que ela vem fazendo hoje, existe uma evolução gritante. Então, assim, ela é muito importante para o nosso contexto de trabalho. Ela sabe disso e ela vem se cobrando muito para poder entregar. Eu, particularmente, venho muito contente com aquilo que ela vem evoluindo, porque só uma jogadora com muita personalidade consegue sair de um jogo, de vários jogos, né? Tão equilibrada quando ela consegue sair do jogo e manter a serenidade dela e o profissionalismo. Montoya tem muito a entregar, ela já vem entregando muito dentro do contexto de treinamento, contexto de jogo, e é uma questão de tempo, é porque a gente não tem esse tempo todo que a gente gostaria que tivesse, né? Mas eu não tenho dúvida do quanto ela já é uma referência dentro do nosso trabalho, e mais do que isso, ela entende que ela é uma peça de um grande quebra-cabeça que a gente tem dentro do nosso elenco. Então, assim, a Montoya veio para somar, ela sabe disso, ela vem se cobrando muito para entregar, mas dentro do contexto do nosso dia a dia, ela já evoluiu muito, e eu não tenho dúvida do quanto ela vai trazer ainda para o nosso trabalho dentro e fora de campo. A presença dela é muito importante, não só dela, a gente fala dela, né, pela grandeza, pela experiência que ela tem, mas ela soma com a gente todos os dias, e a gente eu não tenho problema nenhum de colocar ela em campo. Que bom que a gente tem uma Daniela Montoya, que bom a gente tem uma Jéssica Penha, que bom a gente tem uma Beatriz, a Amanda, que conseguiu entrar hoje, entrou muito bem. Então nós somos muito bem servidas de atletas, e eu não tenho dúvida que esse grupo vai chegar num momento muito bom em que a gente vai conseguir reverter as situações difíceis que a gente está vivendo. É certo, tens uma equipe, deu para ver, hoje em dia, uma transição muito rápida, né? Pelas duas laterais, e o teu ataque, né? A Dias e a Giovaninha, a Gisele também com a mesma característica, mais ou menos, muita velocidade, muita intensidade. Mas como trabalhar esse aproveitamento final? Até foi perguntado, porque me pareceu aqui que às vezes elas passam um pouquinho do ponto e aí não desfaz todo aquele trabalho que foi construído. A gente trabalhou muito durante a semana, tudo isso. Trazer um pouco o contexto da Gisele, é uma menina de 17 anos, né? Então, assim, eu tento trazer, acho que vocês viram ali um momento, às vezes, precisa ter calma, precisa respirar, porque é uma atleta, que a Gisele, não tenho dúvida que vai ser uma grande atacante do nosso país, ela já é. Ela jogou o Grenal ano passado com 16 anos, né? Jogou o Grenal, o que a gente ganhou no SESC, entrou na final, entrou em jogo contra o Corinthians, entrou em jogo contra o São Paulo. Essa menina, ela é um talento que a gente precisa lapidar e não perder, né? Então, quando a gente fala de futebol, a gente às vezes esquece de falar do ser humano. E a gente joga um peso dentro das meninas, dentro do contexto da comissão técnica, dentro do nosso trabalho, a gente mesmo se joga, né? E a gente está falando de pessoas. Pessoas, principalmente uma menina da idade dela, vai ter ansiedade, vai tentar resolver o problema. Às vezes não vai conseguir ouvir e executar aquilo que ela quer. Mas eu não tenho dúvida da evolução dessa menina desde o primeiro jogo contra o Corinthians e tudo que está acontecendo até agora. Dentro do contexto, a gente vem criando vantagem, nosso time é muito rápido, chega a passar da bola, né? E aí a gente precisa achar um equilíbrio. Esse é o equilíbrio no momento em que eu passo, que eu toco, que eu finalizo, e a gente vem melhorando esse contexto e é trabalhar. Não tem outro caminho que não seja o trabalho diário, a gente vem avaliando tudo que a gente precisa fazer. A qualidade, eu sou uma jogadora que gosta muito de drible, né? Uma treinadora que gosta muito de drible, eu vim da favela, vim da rua. Então eu adoro essa liberdade que elas têm de ir para dentro, de ir para o ataque, de ir para frente. Gosto de trabalhar com jogador assim. E agora é a gente entender que eu vou para frente para finalizar. Eu vou para frente para finalizar em gol.
e a gente conseguir melhorar essa tomada de decisão, esse último passe com um pouquinho mais de capricho, acho que é o capricho, é o detalhe. A gente precisa, sabe, pifar a jogadora e ter certeza do que eu estou fazendo e quem vem finalizar, garantir que essa bola vai entrar. A gente vem trabalhando, eu não tenho dúvida do quanto a gente já evoluiu, só que os resultados precisam acontecer. Quando esse resultado acontecer, aí vocês vão falar que foi maravilhoso, que a bola entrou, e às vezes a bola vai entrar de dedinho no pé, assim, né? Igual o gol da Maria Dias lá contra o Palmeiras, que ela chutou de 3 dedos, a bola entrou e coisa e tal, foi lindo, porque a bola entrou no barbante. Falei para as meninas que eu quero gol de qualquer jeito, de joelho também tá bom. A gente só precisa fazer essa bola entrar. E eu não tenho dúvida que talvez a nossa ansiedade e o quanto elas sabem da qualidade do nosso grupo está afetando tudo isso, mas já melhorou bastante. Como eu falei, eu vou continuar dizendo todos os dias, a bola não é justa. E quando eu venho para cá como treinadora, e a gente pode quebrar o pau com as meninas dentro do vestiário, a gente não pode desistir do ser humano. A gente não pode achar que porque não está dando o resultado que a gente esperava, esse time não tem qualidade. A gente não pode achar que porque não está ganhando, ninguém mais presta para estar aqui. Porque há 3 meses atrás o Grêmio era isso, o Grêmio é aquilo, e vai chegar um momento que a gente vai perder. Vai chegar um momento que a gente vai empatar, e aí o que a gente vai fazer? As pessoas não prestam mais. As atletas não prestam mais. A gente contratou atleta de alto nível e agora as meninas não prestam mais. Não é assim que funciona. A gente precisa equilibrar e lembrar que as pessoas funcionam com cabeça, troncos e membros. Principalmente a cabeça. Se a cabeça não consegue entender o que está acontecendo, o corpo não vai responder. Então, o meu papel agora é acolher meu grupo de trabalho, proteger as meninas e elas conseguirem amanhã fazer um outro dia. Amanhã é outro dia para que a gente possa fazer um grande jogo contra o Corinthians. Então, eu perguntar para a Marianita, bem, boa noite. Boa noite. Nessa fase que a equipe não está dentro dos classificados ainda, onde é que entra o papel do dirigente, uma conversa com as atletas, para dar repassar uma confiança, né, para as mosqueteiras? Como é que é esse trabalho da dirigente? E tu já esteve lá dentro, sabe o que fazer nesse momento? É que assim, a gente tem feito esse trabalho diariamente, tá? A gente acompanha o dia a dia, os treinamentos, enfim, e a gente tem que estar buscando, na realidade, as condições que são importantes que tenha, né? Para que essas atletas, né, e toda a comissão, a gente possa encontrar o equilíbrio de trazer os resultados. Eu considero que é um momento novo nosso. A bola não está entrando, como a Thaisa diz, mas é questão de detalhe. Eu acho que isso daqui a pouco, em algum momento, ela vai acontecer de forma natural. E eu acredito ainda que exista a possibilidade de uma classificação, né? Enquanto a gente está no jogo, a gente tem que lutar. Então eu vejo mais ou menos dentro desses aspectos. A gente tem muita conversa, a gente tenta construir condições e dar essas condições para o contexto geral, para a gente poder, cada vez que enxergar que existiu uma dificuldade, conseguir passar por essa dificuldade e encontrar as respostas que a gente está buscando. Então, assim, a Thaisa tem todas as condições de estar conosco, que a gente sabe disso, a gente acredita no trabalho, a gente acredita na proposta, a gente acredita no que a gente está fazendo, e a nossa luta diária justamente é isso, é a gente conseguir superar, né? Ou seja, começar a vir os 3 pontos, não ficar só no 1, né? Ou ficar numa situação que se perdeu, né? Mas vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. Eu espero que seja já a partir do próximo jogo. É isso, pessoal. Muito obrigada, então.